Olá pessoal, está começando mais um Empreender aqui na Rede Sim, o seu canal local. Hoje o nosso programa tem a grata satisfação de uma convidada ilustre de Linhares, uma candidata a feminismo de todas as espécies, uma pessoa que luta pela bandeira para que a gente consiga o empoderamento da mulher em todas as áreas. Está comigo hoje Eliana Dadalto. Eliana. Olá Marcelo, é um prazer muito grande estar aqui neste dia, dizer para todos vocês que é da grande satisfação, né, desse convite que eu recebi de você, Marcelo, e também de mostrar para a população da nossa luta, nós mulheres que precisamos estar aí, né, nesse empreendedorismo, porque a luta que nós fazemos, nós mulheres, tanto em vários segmentos, a gente precisa mostrar o valor da mulher. Eliana, filha de Rio Bananal. João Dadalto, de Rio Bananal. João Dadalto e Rosalina Bono Dadalto, lá de Rio Bananal. Cheguei aqui com 8 anos de idade. Mas de vez em quando eu volto lá para Bananal. Quando deputado eu sempre ia lá, inclusive tem muitos amigos em Rio Bananal. E daí para frente comecei aqui em Linhares, a me apaixonar por essa cidade. Amo Linhares, meus filhos residem aqui, criei meus filhos aqui e estudaram também aqui. Já está até com netinha? E tenho netinhos, inclusive gêmeos, né, nasceram em outubro. Agora Quantos estamos aí. filhos? Eu tenho um casal. Um casal de filhos. O Pedro mais velho e a Larissa. Que me deu e estão em que carreiras? Estão, o Pedro é profissional da área da educação física, mas agora ele está com uma empresa. Nós montamos uma empresa para ele, meu marido, eles estão com uma empresa. E minha filha é enfermeira, ela foi coordenadora da UTIM, agora ela se afastou porque ela optou para cuidar das crianças. Tá na Afinal área de contas, tem gêmeos, né? Está na área da saúde, uma área que você atuou muito bem aqui em Linhares, não é? Com certeza. A UTIM foi uma grande preocupação que eu tive quando deputada, de trazer emendas parlamentares justamente para a UTIM, porque na época estava fechada, e eu, junto com a Fátima, agora está ainda na direção do Rio Doce, a gente tinha essa preocupação da reabertura da UTIM, e graças a Deus abriu, nós destinamos uma emenda parlamentar para lá. E eu tenho um carinho muito grande pelos trabalhos que são realizados ali dentro do hospital, que afinal de contas é o único hospital maternidade aqui em Linhares, é o Rio Doce. Por isso que eu também tive sempre essa preocupação, sabe, Marcelo? Mas antes disso tudo, né, que nós atropelamos já um pouquinho, a Eliana formada. Eu sou formada em letras e na década de 80... Ixi, não é? Meus filhos continuam como eu nascido. costumo dizer pra gente aqui, lá no século passado. Sim, pois é. Na década de 1980, eu trabalhei muitos anos, eu iniciei minha carreira na profissão de professora, que eu sou professora, lá no Marília de Resende, por 6 anos na sala de aula e 2 anos na direção da escola. Com 26 anos, Marcelo, eu assumi a direção daquela escola. Olha que loucura, nova, né? Minha filha tinha apenas nascido, a Larissa, mas eu sempre tive muita coragem. Eu costumo dizer que eu me vejo uma mulher muito corajosa, pelo fato de enfrentar lá 1.500 alunos na época, né? Com mais de 100 funcionários, e a gente conseguiu fazer muita coisa pela escola, né? na oportunidade que eu tive lá, né? Na direção da escola. Foi um tempo muito bom também. E depois da direção que você foi para a saúde? Depois da direção da escola que eu saí, por questões políticas, que a gente sempre foi ligada a grupos políticos, eu me afastei da educação e montei uma empresa. Fui empresária durante 17 anos. Essa daí é para o nosso segundo bloco. Segundo bloco, isso aí. Nós vamos falar disso daí depois, né? Sim, pois é. Mas aí você saiu dali, foi para a empresa, mas como é que a sua família tem uma herança política? Claro que sim, nós temos Zé Carlos Elias, que é meu cunhado, que foi prefeito de Linhares, e a gente sempre nos bastidores, eu sempre trabalhei na política, sempre fui uma militante na política, e eu passei também a gostar da política, mas nesse período de 17 anos que eu tive a minha empresa, eu sempre fazia um trabalho também na igreja.
Quem conhece a Eliana também, muitos conhecem da igreja. Eu fui ministra de Eucaristia durante 12 anos, né? Sim. E também fui catequista aqui na paróquia aqui do centro de Linhares, que nós temos a primeira paróquia de Linhares, que é a Nossa Senhora da Conceição. Eu participei muitos anos ali em atividades, sempre gostei também. Eu tenho paixão para fazer esse serviço para Deus, sabe? Quem me conhece sabe dessa minha vontade de transformar a vida do meu semelhante, mas porque eu sinto isso dentro de mim. Deus me cobra muito para que eu possa fazer o melhor para o meu semelhante. Muito, muito bonito isso daí, Eliana. E essa mulher forte, né? Outro dia a gente estava batendo um papo, né? E para vocês de casa que a gente fala um pouquinho, eu fui bater um papinho com a Eliana um pouquinho e falando da mulher, porque Eliana é a nossa primeira mulher na política, né? Então a política de Linhares, ela se nasce na parte de candidata, de eleita pela Eliana. E nós estávamos conversando, Eliana, e queria que você voltasse um pouquinho nesse assunto, que nós somos muito machistas, né? A sociedade nossa, ela tem uma cultura machista, mas não é só o homem que é machista. Muitas vezes a mulher não vota na mulher. Sim. Ela acaba sendo machista também, né? Também. Eu sinto muita dificuldade nisso também. Quando você falou isso, para mim, realmente, eu fui a primeira vice-prefeita do município de Linhares, primeira deputada, nunca tinha disputado ao Legislativo Municipal. Eu já fui direto porque a primeira vez que eu disputei a eleição foi em 2010. Eu tive uma experiência, como eu falei, eu fui empresária durante 17 anos, a Pequerrucho, né? Falando um pouco, mas não vamos falar no segundo bloco. Fala, né? Mas pode falar, fala. Então, a Pequerrucho era uma loja, né? mais coisa para falar, né? No segundo. Então vamos falar logo. Vamos falar logo da Pequerrucho. Foram 17 anos como empresária, como eu falei, né? E em seguida, eu tive a experiência, na época, Zé Carlos disputando a eleição, prefeito, né, ganhou a eleição, e aí ele me ofereceu. Aí foi a igreja, inclusive, que indicou meu nome, na ocasião, para assumir a Secretaria de Assistência Social. Então, sim, após os 17 anos que eu estive na empresa, em seguida, em 2005, assumi a Secretaria de Assistência Social, durante 4 anos, onde, assim, eu confesso para você que foi o melhor momento da minha vida. Foi muito prazeroso. Você se completou ali. Foi muito prazeroso, porque eu senti, assim, de fato, que a gente pode transformar vidas com o nosso trabalho, com um trabalho sério, transparente. Então, assim, foi um momento que eu gostei muito. Nós conseguimos conquistar muito por Linhares, hoje nós temos aí os CRAS. Na ocasião, nós tínhamos apenas 4 CRAS, né? Com 2 extensões, e daí nós, com esse serviço que nós fizemos na assistência social, como os CRAS, o ProJovem, o NASD, que é o Núcleo de Atendimento Socioeducativo, nós implantamos também, e eu me recordo que a assistência social se tornou referência no Estado, mas a princípio, quando eu assumi, a secretaria só tinha 3 assistentes sociais, enquanto que Colatina tinha 22 assistentes sociais, São Mateus 15, e aqui nós tínhamos um psicólogo. E aí aquilo eu fiquei indignada, e eu querendo melhorar as condições aí da secretaria, foi onde eu levei para o prefeito na época, na necessidade de se contratar mais assistentes sociais. Conseguimos contratar esses assistentes sociais, e daí foi um boom para assistência. E nunca é bastante ainda. E nunca é o nunca é bastante, nunca é suficiente. E aí foi desenvolvendo os trabalhos, e graças a Deus a gente está vendo que o serviço da assistência social está, né, do jeito que nós queríamos que tivesse até mais, melhor, claro, né? E quanto mais serviço que a gente cobra, e eu sou uma cidadã que sempre cobro mesmo ao poder público, a gente pode melhorar cada vez mais, porque há necessidade de melhorias ainda. Há necessidade. E foi uma eleição naquela, né, de deputada, você teve... Na época, quando eu saí da assistência social, em seguida, eu pensei, bom, eu tinha vendido a minha empresa em 2004, né? 2005, eu assumi a secretaria e fiquei 4 anos.
Como eu já tinha vendido a minha empresa, eu falei, bom, agora eu vou voltar, eu sou professora, então vou voltar a dar aula. Apesar de que eu tinha, há muitos anos, há 20 anos que eu tinha parado, aí foi onde eu fiz inscrição de DT e fui trabalhar lá no Aviso, eu lembro, professora, né, de língua portuguesa, fui dar aula no bairro Aviso, e lá eu tive uma experiência fantástica também, sabe, Marcelo? E foi dali que eu levantei uma grande bandeira lá na Assembleia da questão de termos assistentes, a equipe multidisciplinar nas escolas, assistentes sociais e psicólogos. Então, isso assim, precisa muito. Precisa, há necessidade de ter esses profissionais, e foi aonde eu levantei essa bandeira na Assembleia, foi arquivado, mas lá, na época que foi arquivado, que nós não conseguimos a aprovação, o governo alegando que oneraria o Estado e que não teria como arcar com essas despesas, mas eu não vejo que é despesa, é investimento, né? Então, a partir do momento que o gestor tem essa visão de que investir na educação, na saúde e também no social é investimento e não despesa. É um lema que eu falo muito aqui no programa, porque eu entrevistei várias pessoas e todas elas muito ligadas à educação. Você falou aí de DT, né? Para quem está em casa nos acompanhando, DT é designação temporária. Isso. Você acredita que eu dei aula também? Ah, não sabia. Lá nos meus 21 anos, quando eu tinha terminado a faculdade, a primeira, eu fui dar aula no estadual e no Nossa Senhora de Fátima, lá no Aviso. Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição, lá no Aviso. Não sabia não, que legal, tá vendo? Nossa Senhora da Conceição. E dei aula de matemática lá e me envolvi um pouco com isso. Então, a gente passa a conhecer e depois, agora, né, depois de velho, né, que eu costumo dizer, eu fiz psicologia, e a gente vê realmente como é carente nas escolas, como as pessoas estão carentes da assistência social e da psicologia, né? Esse novo normal que nós estamos vivendo, né, todo mundo que está aí em casa, com tudo noticiando, todas essas questões desse máscara, álcool em gel, Covid, como é que a gente cuida disso tudo, e estamos tendo uma epidemia, não só do Covid, mas de doenças mentais, psicológicas, né? Porque estamos vivendo em uma nova era, é um novo normal, é uma nova maneira. Mas o bate-papo está muito gostoso, né? Eu tenho que pedir um tempinho, nós vamos para o nosso intervalo comercial, mas não saia daí, a gente volta já já, acompanhe a gente no Empreender. Estamos de volta com Empreender. No primeiro bloco, tivemos aqui com a Eliane Dadalto e vamos continuar agora com mais novidades desse bate-papo tão gostoso, falando de política, de empreendedorismo, né? E agora vamos falar uma curiosidade. Ela gosta de futebol. E aí, Eliane, que curiosidade é essa? Da onde nasceu? Da onde nasceu, né? Pois é, futebol está na minha vida desde a adolescência do meu filho. Pedro, meu filho mais velho, ele jogava gazetinha e eu sempre acompanhei. Sempre dei força para ele, sempre, né, a mãe, a gente se procura sempre dar esse apoio, meu marido também, mas eu sempre fui mais presente nesse momento lá dos treinos dele, quando ele jogava. Ele tinha 12 anos, jogava na gazetinha e depois ele foi escolhido. Eu lembro que veio os olheiros observar os meninos que já... Até hoje existe isso, né? E aí ele foi chamado, mas ele era muito novo, eu não deixei. Eu falei, deixa eu completar pelo menos o ensino fundamental. Porque depois que concluí, com 15 anos, eu prometi que eu deixaria ele jogar futebol. E aí ele foi para o Flamengo, ficou 2 anos no Flamengo. Depois, nós estamos falando e nós vamos mostrar umas fotinhas aí antigas. Ficou no Flamengo, ficou no Santos. Então, assim, e os amigos deles não saíam lá de casa, até hoje, né? Tem aquela turminha dos amigos deles, que sempre vão lá em casa, e na adolescência sempre juntos, né? Como o Jonathan Maravilha, que é mais conhecido como Jonathan Maravilha, o Dinho também. Tem uma turma aí que eles sempre estavam lá em casa, e eu sempre incentivei, porque era o sonho dele. O sonho do Pedro era ser jogador de futebol. Chegou quase, né? Mas não deu. Mas até os 20 anos nós deixamos ele jogar, mas depois a gente viu que ele não estava estudando. Foi aonde nós conversamos com ele, ele decidiu ficar aqui no Espírito Santo.
E jogava pela faculdade, e daí, agora só joga as peladinhas, de vez em quando. Acredito que já jogou com vocês também, né? Vamos aqui. Não, eu sou ruim de bola, eu nunca joguei, o meu negócio era kart. Pois é, e eu gosto de futebol. Eu sou do automobilismo, né? Eu sinto muito que Linhares, né, que é uma pena que a gente não tem mais nenhum estádio, nem um campo de futebol. Nós tivemos aqui uma entrevista com o Dr. Cardia. Sim, né? Estou sabendo. E ele falou muito que ele foi um dos presidentes aí do Calmon, né? Do estádio e de Linhares, tudo. E nós falamos muito sobre esse futebol que Linhares precisa também ter. Precisa voltar. Né? Voltar a ter um estádio, alguma coisa. Né? E a Eliana, empreendedora, né? Teve aquela loja, mas hoje tem também uma empresa da família que está ali tocando, né? Temos uma empresa, nós temos uma distribuidora de papel A4, né? Que a gente só distribui para os órgãos públicos, né? A gente tem essa empresa só que ultimamente esses 2 anos que eu estou, a turma lá na Assembleia, os deputados falam que eu sou uma deputada de férias. Ah, então, quando é que acaba essas férias, pois hein? Pois é, aí eu costumo dizer, eu estou aproveitando essas minhas férias para estudar muito e também cuidar da minha família, porque a família, quando a gente está em mandato, eu principalmente, eu tenho essa grande preocupação, tudo que eu faço, eu entro para fazer 100% daquilo que eu, né, que há essa cobrança dentro de mim, eu me cobro muito quanto a isso, eu quero perfeição, eu quero trabalho, que a gente possa trabalhar com transparência, então eu tenho essas coisas, né, com muita... procurar sempre ser muito honesta e muito sincera naquilo que eu falo. Então, assim, eu tenho essa preocupação de zelar pelo meu nome, e daí eu estou por enquanto de stand-by, mas estou me preparando, estudando muito para me preparar para o futuro. Como eu falei com os deputados... Você tem uma maratona para correr agora. Como eu falei com meus colegas deputados, eu falei assim, eu costumo dizer aos meus colegas que a gente, de vez em quando eu converso com eles, eu falo assim, olha, eu prefiro agora, entre a Assembleia e a Linhares, eu prefiro estar em Linhares, ficar em Linhares, me dedicar mais a Linhares. E você tem uma maratona agora, né? Sim, tenho. Né? Já está começando a... Pré-candidata, né? Então. Sim. A minha vida pública, né? Meu histórico político, eu sou nova na política, na verdade, né, Marcelo? Eu iniciei em 2000, apesar de que eu militava antes, nos bastidores, como eu falei, porque a gente temos na família políticos, né? Meu marido já foi vice-prefeito aqui de Linhares também, Arlindo Melo, né? E você também foi vice-prefeita também. Fui vice-prefeita. Então é a única mulher vice-prefeita, então? Sim, é a única mulher vice-prefeita, como eu falei. E em 2010, mas voltando lá no início da minha carreira política, eu costumo falar, carreira política, né? É um tempo que eu estou na política, né? Porque não é profissão, não é isso? Minha profissão é professora. Mas quando eu iniciei na política, eu não tinha nem intenção, nem imaginava que eu não tinha disputado nunca nem vereadora. De repente... meu marido, que gosta muito de política, ele comentava muito comigo, Eliana, seu nome é bem falado, as pessoas falam muito bem de você. Bom, você quer disputar a eleição? Eu falei assim, olha, e aqui dentro de mim, desde criança eu tenho isso dentro de mim, sempre gostei de fazer algo para transformar a vida das pessoas. E eu, na época, eu falei assim, tá, vamos pensar, deixa eu pensar. E eu sempre, quando eu penso, eu falo quando eu vou pensar, eu boto muito em oração. E aí eu senti que era o desejo de Deus para a minha vida. Foi aonde eu falei, eis-me aqui, vou enfrentar. Aí foi onde eu disputei deputada federal, tive uma votação expressiva em 2010. A cada 2 anos eu venho disputando a eleição. Aí em 2010 disputei, tive uma votação expressiva. Em seguida, em 2012, eu passei assim, a ser uma liderança, com 16.512 votos, uma liderança que os políticos, na época, as lideranças políticas começaram a me assediar, né? Pelo fato de eu ter tido aquela votação toda. E aí Nozinho, né, na época, me convidou, a gente se aproximou da família, meu filho era casado na época com a sobrinha do Nozinho, foi aonde eu me aproximei da família e a gente, né, disputou, falou, vamos disputar. E disputamos a eleição, ganhamos, uma votação boa, mais de 38 mil votos, e daí eu
fui exercer a minha função de vice, apesar de que eu não tinha nem gabinete, na época eu lembro. Você foi muito retalhada por um machismo também, é o machismo, foi? né, que impera, infelizmente. A gente sente isso, isso aí, né, como você bem falou, é o machismo. E aí eu fui fazer meu papel de vice. Eu falei, não, eu vou fazer meu papel de vice, porque eu fui eleita para trabalhar, e trabalhei, tá, ô Marcelo? Eu trabalhei, fui várias vezes em Vitória, nos fóruns de políticas públicas, porque aqui em Linhares nós não tínhamos uma vara especial de violência doméstica, com essa violência que a gente tem em Linhares, e aquilo me deixava indignada, e foi onde eu estive dentro do gabinete, na época, na ocasião, o desembargador Pedro Valsfio Rosa, e falei que a Linhares precisava de uma vara especial de violência doméstica. Em 3 meses seguinte, nós conseguimos trazer a vara especial de violência doméstica para Linhares, né? Então foi um avanço que a gente teve, apesar de que não mencionava o meu nome na época, né? Mas são muitos feitos, né? Eu acho que... Mas aí eu fiz meu trabalho com uma consciência tranquila, fiz meu trabalho de vice, fui vendo qual era a função, e daí eu não deixei de fazer. Eu acho que essa tranquilidade, né? Quando se entrevista uma pessoa pública, quando se entrevista uma pessoa que ela é política, o mais gostoso é de sentir esse ar de tranquilidade, sim, de dever cumprido, de não ter nenhumas amarras, de não ter nenhum compromisso que não foi feito, né, de nenhuma pendência. Eu acho isso muito bonito. Tanto é que meu trabalho foi reconhecido, voltando, né, que em 2014 vim candidata a deputada estadual e ganhei a eleição. Não tive apoio de lideranças políticas aqui em Linhares, como sempre, né? Mas eu sempre tenho o apoio da população. Isso aí me deixa assim, muito tranquila, porque esses votos que eu tenho são meus mesmo, porque eu não tenho as lideranças políticas, como você falou, o machismo impera, né? Mas a população, quem me conhece, vota em mim porque sabe da capacidade que eu tenho. Eliana, nosso tempo está esgotando. Passa rápido. E como eu sempre peço aos meus convidados, eu acho que a gente tem que dar uma lição, deixar um legado, né? O que você diria para as pessoas, para o empreender? Você tem empresa, você teve empresa, voltou, agora tem empresa que vende os papéis de distribuição. Sim. Quer dizer, você é uma empresa andando porque se articula de todas as maneiras. Eu acho muito importante a gente deixar um recado para quem nos ouve. Então, como diz o outro, olha para aquela câmerazinha, deixa o seu recado. Eu sei que você tem uma maratona incrível pela frente agora, né? Vai ser difícil falar com a Eliana, porque o corre-corre é grande, né? O Supremo aí adiou uns diazinhos, né, pra gente, mas... Dia 15 de novembro nós vamos ter eleição, 15 e 29 no segundo turno é o caso de Linhares, né? Mas eu quero deixar para vocês, principalmente mulheres, tá? Mulheres, nós temos o nosso valor, temos o nosso valor, nós temos que buscar ocupar o nosso espaço. Né? A mulher, ela pode, aonde ela quer ficar, ela tem condições. Basta nós termos assim, a certeza e acreditar em nós. Né? As mulheres precisam dar e depositar confiança nas mulheres, é importante isso. Porque nós temos lá deputadas, lá na Assembleia, trabalham muito, todas elas. A gente vê a mulher, ela tem uma sensibilidade, ela sabe, ela tem um coração, eu costumo dizer, que enxerga muitas vezes, claro que o homem também é muito importante. Sim. Eu sempre falo isso, o homem é muito importante, eu acho que nós precisamos estar lado a lado, importante, igual na sua família, né, Marcelo? A sua esposa ali, eu costumo dizer, ela não é nem atrás e nem na frente, nós temos que estar lado a lado, a gente precisa saber da importância da mulher, de estar em todos os espaços, né? Qualquer espaço que você quiser ocupar, vamos ocupar o nosso espaço, não é isso? É importante a gente ter essa consciência para que a gente possa mudar esse mundo. E às vezes a mulher reclama tanto que ela não tem direito disso, aquilo, mas ela não luta pelos direitos dela através de uma mulher. Ela não deposita essa confiança na mulher, muitas vezes ela deposita no homem. Mas a gente tem que ter essa consciência que nós precisamos mudar essa mentalidade. A mulher, claro, desenvolveu muito o papel dela na sociedade, a gente viu assim, nós crescemos muito, tanto é que Linhares nunca tinha uma deputada, a primeira eleita fui eu, como vice-prefeita, então já está mudando essa consciência, né? Que bacana. Então isso é muito importante, vamos valorizar o nosso trabalho, vamos valorizar a mulher, né? A mulher tem muito que contribuir no país,
no estado e também aqui no município. E eu quero agradecer desde já, tá, Marcelo, por essa oportunidade. Marcelo é um empreendedor, como ele falou, professor, que eu nem sabia, né, que passou por essa. Por isso que ele está aqui no programa, tá vendo? Ele está apresentando tão bem, eu assisto de vez em quando eu posso. O programa eu acho assim, fantástico. Aliás, a TV Sim, eu vejo como que dá importância para as ações que acontecem no município de Linhares. Outro dia a deputada Raquel Lessa me ligou, falando que está para chegar a TV Sim lá. Eu falei assim, nossa, abraça com muito carinho, porque lá, Linhares, a gente está muito satisfeito com a TV Sim. E eu quero parabenizar o Giovanni, como o Marcelo, como toda a equipe aqui, ó, sempre 100% aí atuando com as notícias de Linhares. E é importante isso, o linharense precisa saber das notícias de Linhares, né? Isso aí. Então eu agradeço de coração, tá? Eliana, nós que agradecemos, né, a Rede Sim, né, eu, Marcelo e a Rede Sim, o programa Empreender, porque foi um bate-papo gostoso. Muito bom. Espero convidá-las mais vezes, a cadeira está aí aberta para você, para a gente falar, nós temos muita coisa para discutir. Né? Hoje as pessoas conheceram a Eliana por um outro lado, por um outro prisma, eu acho isso muito importante. A você de casa, o nosso programa está acabando agora, né? Fique você com a nossa programação local, aqui na Rede Sim, o seu canal local.